Bom, olá, bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou professor de matemática dos senhores por enquanto não vem professor novo. Então, nós vamos começar aqui a apresentar sobre os números decimais. Ótimo. Então, nós temos aqui a abordagem de números decimais. Então, o que seria números decimais? Os números decimais seriam aqueles números particionados do inteiro que vocês tanto conhecem. Sim, ó. São os números particionados de, de inteiros, dos inteiros, né? Um exemplo de números decimais. Por exemplo, 1,67. Podemos colocar aqui 3,87. 4,789. Aqui também 9,762. 762. Podemos até ter com mais casas decimais depois da vírgula. Por exemplo, esse aqui, 3,9022. E assim por diante. Se a gente for olhar na reta numérica, podemos dizer que os números naturais são números reais. A reta numérica é o que eu acabei de falar, o que eu acabei de ver aqui, desenhar. Então aqui, ó, vamos colocar aqui com o pincel, né? Deixa eu ver aqui, pincel, tá tudo certinho, bonitinho, tamanho, pronto. A pergunta é, nós temos alguns números aqui. Nós temos aqui o número 1 e o número 2. Aí eu pergunto a vocês, quantos números nós temos entre 1 e 2? Logicamente que entre 1 e 2 vamos ter o tal do 1,5. 1,5 que significa que na verdade é o número decimal, certo? É o número decimal. Agora vamos pensar o seguinte: qual é o número que está entre 1,5 e 2, que eu acabei de colocar aqui? Então aqui podemos dizer entre 1,5 e 2, podemos colocar aqui 1,75. Também é um número decimal. Então, à medida que a gente for colocando meio, mais uma cor, vou pegar aqui o pincel de novo, né? Se eu colocar aqui mais algum número do meio e tal, pode ser meio aqui e meio aqui, vamos ter vários números decimais entre 1 e 2. Aí a pergunta permanece: quantos números decimais nós temos entre 1 e 2? Respondendo a pergunta, temos infinitos números decimais. Números decimais. Que na verdade, né, se a gente for falar de números decimais, eu vou colocar aqui em cima, são números reais. Tá? Então podemos dizer que os números reais são o quê? É um conjunto muito grande. Ele é um conjunto muito grande nos números reais. E podemos até dizer
né? Temos até dizer que é assim. Entre 1 e 2 existem infinitos números decimais, ou podemos dizer que temos infinitos números reais. Podemos, inclusive, né, colocar algum desses números que eu acabei de colocar à esquerda, que é esse daqui, por exemplo, 1,67. Aonde ele está? 1,67. 1,67 está mais ou menos aqui. Certo? Ah, mas professor, você não sabe a posição exata. Não tem problema, mas a gente sabe que está mais ou menos ali, tá? Então podemos dizer que através da estimativa, né, aonde está esse número. Bom, agora podemos dizer assim: nós temos que tomar cuidado com as operações dos números decimais. Operações dos números decimais. Então, a gente sabe que temos a operação de adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, aí, quando for adição, nós temos, ou subtração, né? Nós temos que colocar os valores, colocar assim, ó. Temos que colocar os valores respeitando a vírgula. Ou seja, a vírgula tem que estar debaixo de vírgula. Então, aqui, ó. Vamos lá. Então, podemos dizer o seguinte, um exemplo. 3,29, vou fazer com 2 números decimais, depois da vírgula. Mais 1,40. É desse jeito. Então, aqui no caso, nós temos aqui uma adição envolvendo 2 números decimais. Podemos ter mais números decimais? Podemos. Mas aí vai permanecer a regra. Vamos fazer a soma normal. 9 mais 0 costuma dar 9. 2 mais 4, 6. Permanece a vírgula, 3 mais 1, 4. Vai ficar desse jeito. Agora, se a gente for fazer a subtração, 3,68. Vou colocar 3,68 aqui. Lembrando que eu estou pegando todos esses números dentro da cartola. Menos, vou colocar aqui, vai, 2,7 e 9. Então, aí no caso, vou fazer tudo com cor diferente. Vou fazer tudo com verdinho. Então, aqui no caso, como 8 é menor que 9, 18 menos 9 vai dar 9. Tem que emprestar 1, né? Nesse caso. Se o algarismo aqui de cima for menor que o algarismo aqui de baixo, nós temos que emprestar 1 lá no 8, lá no algarismo menor. Então, aqui vai ficar 18 menos 9, que vai dar 9. Tendo emprestado 1, eu vou cortar esse 6.
Desconto 1 vai ficar 5. 5 dá para tirar 7? Não. Vou ter que emprestar 1 aqui, certo? Tem que emprestar 1. Aí vai ficar 15 menos 7, que vai dar quanto? 8. Coloca a vírgula. Aqui desconto 2. 2 menos 2, 0. 0,89, tá? Então é ideal vocês fazerem essas operações na mão do que na calculadora para que vocês consigam o quê? Gravar o passo a passo, tá? E outra, né? Aqui no caso, que eu vou colocar em vermelho, nós temos dois casos onde tivemos adição e subtração. Nós temos também o tal dos resultados negativos, né? Resultados negativos. E nós temos o tal dos resultados positivos. Um exemplo de resultado negativo: 3,78. 79, vai. Menos 4,89. Então, nós temos aqui um número menor, positivo, subtraído com um número, subtraído por um número maior. Então, esse número maior, ele vai ser negativo. Logo, o resultado vai ser o quê? Negativo. Mesma coisa. Isso só vale para subtração. Aqui o resultado positivo é quando o primeiro valor é maior que o segundo. 4,88 menos 2,44. Então, aqui no caso, nós temos esse número aqui. Esse número aqui, ele é maior do que esse. Como esse número aqui é maior, então, como esse número aqui é maior, ele é positivo, logo, o resultado vai ser o quê? Positivo. Aqui, como esse número aqui, ele é menor, certo? Do que esse, vai prevalecer o maior, que vai ser esse, que vai ser o quê? Negativo. Tá? Desse jeitinho. Professor, mas como que a gente vai fazer essa operação? Desse jeito, ó. Vou mostrar para vocês. Para dar o resultado negativo, eu vou primeiro fazer desse jeito. 4,89 menos 3,79. Desse jeitinho. Do jeitinho que a gente fez antes. Aí, no caso, vamos fazer 9 menos 9, que vai dar 0. 8 menos 7, 1. 4 menos 3, 1. Vai ficar 1,10. Então, esse resultado aqui que eu vou colocar aqui em cima, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1,10. 1,10. Só que aqui é 1,10. Esse 1,10 ele vai ser positivo ou negativo? Professor, ele vai ser negativo. Por causa que esse cara aqui, ele vai ser o quê? Negativo, ele é maior. Como eu vou reformular. Como ele é maior, né? E ele é negativo, faz com que o resultado o quê? Seja negativo.
Agora, fazendo essa daqui é a mesma coisa que eu fazer a operação tradicional para dar um número positivo, tá? Então, meus queridos, tá? Vocês terão possibilidades, certo? De fazer algumas continhas, certo? Fazer algumas continhas envolvendo números decimais, começando com adição e subtração, tá? Depois nós vamos fazer com multiplicação e divisão, que são um pouquinho mais complicadinhos, tá? Então vocês vão fazer aí, né? O professor vai falar para vocês fazerem, tá? E qualquer dúvida vocês vão me procurando aí na escola, tá bom? Por enquanto é só isso.